Bom dia, meu proletário! Curitiba em chamas. Voz não era de Alípio. Gabriela Hart se declara suspeita e novo delator acusa Lava Jato. O que diabos de miscelânea de manchete é essa, Werneck? Cara, eu coloquei... começou puxando um reggaezão aí, já meteu ali pro Gabriela Hart, blá, blá, blá. Por favor. Cara, eu escolhi essa manchete aí porque, na verdade, se a gente fosse colocar todas as manchetes relacionadas a Curitiba essa semana, seria foda. Então, o que a gente fez? A gente colocou essa daí e eu vou meio que fazer um resumão do que aconteceu com a galera da República de Curitiba, né? E que foram várias coisas que aconteceram essa semana que eu acho interessante a gente pontuar. Porque vai ter desdobramentos muito, muito legais que a gente pode ver daqui para frente. Vamos começar falando do nosso ex-deputado Dallagnol. Dallagnol, que como vocês sabem, foi cassado, que os ministros da corte chegaram lá e consideraram que o ex-procurador da Lava Jato ele tinha procedimentos administrativos em aberto, e o que resultou ele em validação da sua candidatura por fraude à lei de ficha limpa, né? Vocês lembram disso? Beleza. Então, esse mesmo deputado, ele teve na terça-feira um depoimento à Polícia Federal como investigado, tá? Ele está sendo investigado por ter tido uma entrevista em que ele alega que ministros do TSE teriam votado pela sua cassação por motivos e interesses políticos e em defesa e também afirmando que seriam movidos por interesses particulares também. O que isso está falando? Está falando que os ministros do TSE são corruptos. Então, quem faz uma alegação contra essa, ele tem que arcar com o ônus da prova. Por isso que ele teve justamente que fazer esse depoimento na Polícia Federal. Quando chegou na Polícia Federal, o ex-deputado, sabe o que ele alegou para a Polícia Federal como justificativa? Que ele teria imunidade parlamentar. O deputado cassado com imunidade parlamentar, e por isso que ele simplesmente fez o exercício do seu direito de liberdade de expressão. Tá vendo? Quando a gente fala dessa galera, você diz, caralho, o Deltan é uma porta, o Sérgio Moro é um tapado, a prova para juiz deveria ser revista, tá? A prova para procurador deveria ser revista, porque não é possível alguém que tenha uma capacidade cognitiva como essa dupla consiga estar num cargo de decisão, num cargo que vai julgar se você... Não dá, gente, não dá. Não dá. Não podia. Concordo. Porque o cara foi buscar sarna pra se coçar. E na pior dos meios. Tipo, quem é que é o maior possível aqui pra eu brigar? O STF. Não, o STF. Não vou bater no STF. Porque não, que ele colocou o STF e os ministros do TSE. Tá. Foram todos os ministros do TSE e alguns do STF. Eu fiquei surpreso com ele não ter querido brigar com o Biden também, que tirou ele. Porque só pode. Mas e embora ele tenha sido cassado no dia 16 de maio, né? A mesa diretora da Câmara dos Deputados só foi confirmar o afastamento dele no dia 6. 6 agora, tá? 6 agora dessa semana, que foi justamente na terça-feira. E aí o ex-deputado Dallagnol deu piti, né? Falou que a Câmara se curvou diante de uma decisão injusta do TSE.
É injusto simplesmente porque ele acha que está sendo afetado, né? Porque a regra é clara e foi colocada simplesmente em jogo. Só isso. Né? E ele ainda teve outras coisinhas a mais para se preocupar e reclamar com a justiça. Tá bom. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, decidiu por maioria dos votos manter a condenação de Dallagnol em ressarcir em 2,8 milhões de reais referentes a gastos indevidos com diárias e passagens aéreas durante a atuação da Força-Tarefa da Operação Lava Jato. Tá? O TCU também considerou que o modelo adotado pela Força-Tarefa era antieconômico e que gerou prejuízos aos cofres públicos, tá bom? Nesse jeito, Deltan Dallagnol vai ter que arcar com esse valor, devolver ao erário, e aí ele fez um vídeo, né? Um vídeo na qual ele, muito triste, com cara de revoltado, pergunta onde está a justiça e cria um Pix para receber vaquinha para tentar pagar esses 2,8 milhões. Pois é. Zambelli fazendo escola aí, ó. Zambelli fazendo escola. E quem era, inclusive, há pouco tempo, uma das pessoas ilustres no meio da jurídico nacional, hoje em dia está colhendo os frutos de não ter sido nem um pouco honesto, né? Mas não para aí com o Dallagnol. Assim, ele tinha, antes, né, mês passado, ele tinha um salário. Agora ele tá desempregado. Onde é que ele vai tirar essa grana? Agora que eu vou falar. Atualmente o Dallagnol, ele tá negociando com o partido do Podemos, que é o seu partido, né? Ele recebeu um salário equivalente ao de deputado federal. A proposta em análise é que ele assuma um projeto de formação de lideranças políticas dentro do partido, tá bom? E aí eu fico imaginando... Por favor, assuma. É isso que a gente precisa. São de pessoas como você, Dallagnol. Eu nunca falei mal. São de pessoas como você, Dallagnol, que a gente precisa. Assuma esse projeto do Podemos, porque a gente sabe que a gente não tem que se preocupar com eles depois. Porque o cara conseguiu em tempo recorde ser expulso. E vai dar... Como? Vai dar onde quê? Como ser expulso? Como apanhar do TSE? Como ser preso pelo Xandão e sair bem na foto? É isso. E nem bem na foto ele sai. Como fazer vaquinha pra pagar a condenação do Tribunal de Contas? Como fazer vaquinha de otário? 101, tá ligado? Não, e ainda por fim, né, pra finalizar com o Deltan dessa semana, ele ainda descobriu... velho, porque não dá. Cara, é sério, pelo menos a gente tá noticiando as coisas de Deltan, que é ele se fudendo, né? Isso. Antigamente ele fudendo os outros de uma maneira assim, nada democrática. Com PowerPoint. Com PowerPoint. Mas por fim, né, nessa semana, ele descumpriu uma decisão da primeira secretaria da Câmara dos Deputados em que solicita a remoção de materiais visuais dos gabinetes dos parlamentares quando ele for entregar. Né? O que o ex-deputado fez? Ele vandalizou a porta e a parede do seu antigo gabinete, tampando ela inteira com banners que vinham justamente com o número de votação de votos que ele recebeu no pleito que ele concorreu de maneira ilegal, porque ele fraudou a lei de ficha limpa. Né? E aí, isso aí foi a despedida dele do Congresso, depois dele ter sido flagrado durante algumas horas, vagando sozinho e sorrateiramente no plenário do Congresso, né? Meio que em tom de despedida e gravando vídeos. Ele fez um ensaio fotográfico de despedida. Ele fez um ensaio fotográfico e fez também videozinhos pra depois ir compartilhando com sua galera, né?
Cara, é sério. Quando chega nesse nível, o cara tá muito ruim, velho. Ah, meu Deus. Não, já tava ruim muito antes, né? Desde que ele ficou É, conhecido já tava bem ruim. Mas assim, já vai tarde, Deltan. E assim, parabéns pelo novo emprego. Tô torcendo muito por você criando jovens novos do Podemos. Até porque jovens do Podemos não consigo bater esse negócio. Mas vai saber, né? Boa sorte aí que você se estoure todinho. pois é. E aí a gente tem uma outra bomba. Agora é uma bomba que vai relacionar diretamente tanto também o Deltan, mas só que principalmente o Moro, né? Perdão. Existe um cara chamado Tony Garcia, que ele começou agora, nessa semana, a ter uma notoriedade um pouquinho maior do que ele estava tendo antes, né? Ele trouxe algumas revelações que envolvem justamente ele, né, que é um ex-deputado estadual e empresário, em que ele diz ter sido utilizado como agente infiltrado para perseguir inimigos e adversários políticos do ex-juiz Sérgio Moro. Tá? As acusações são sérias e envolvem também várias pessoas que foram julgadas e condenadas por conta desse uso político em que Moro fez com o Tony Garcia. Tá? Segundo Como assim Tony a gente Garcia. enfrentado? É tipo Pois é. KGB? Não, segundo Garcia, em depoimento sigiloso, né, ele teria sido coagido a gravar, por exemplo, o ex-governador do Paraná, Beto Richa, e outras autoridades a mando de Moro, e os procuradores e também pelos procuradores da Lava Jato. Né? Essas provas clandestinas eram produzidas em troca de promessas de benefícios na justiça. E Garcia, né, alega que era obrigado a omitir essa parceria ilegal dos seus próprios advogados. Tá? O empresário ainda relatou em um episódio que foi interrogado por Moro, acompanhado pelos procuradores Carlos Fernando dos Santos Lima e Januário Paludo, em que Moro manipulava a situação, desligando o gravador quando sua resposta não lhe era interessante e instruindo ele a falar o que ele queria ouvir, inclusive sugerindo palavras como a palavra propina, né? Eu duvido ele sugerir a palavra corrupção. Ele não consegue. Corrupção. Ele não consegue. Pois é, ele ainda fala que foi vítima de uma tortura psicológica por parte de Moro, na qual ele passou um tempo na prisão, né? E ele inclusive fez as comparações em que Curitiba era a Guantánamo brasileira, né? E justamente colocando essa perseguição que era colocada de uma maneira bem característica da força-tarefa da Lava Jato, em justamente buscar essa condenação dessas pessoas a qualquer custo, né? Inclusive mesmo que elas não fossem refletida a verdade, né? O empresário ainda revelou que o ministro Félix Fischer, Supremo Tribunal de Justiça do STJ, que condenou o ex-presidente da República, o ex-presidente não, né? O nosso atual presidente Lula, né? Teria sido alvo de chantagem por parte de Moro e dos procuradores. Tá? Eles falam que alguns desembargadores e alguns ministros foram flagrados numa festa em Curitiba, né, na qual foi conhecida como a festa da cueca, em que era vários desembargadores e ministros de justiça em uma festa com garotas de programa, que foram gravadas e utilizadas para chantagear essas pessoas pela Operação Lava Jato. Olha só que galera, gente boa, né? E assim, essa história é tão esdrúxula, clichê e ruim, que eu não duvido que seja verdade. Por ser tão esdrúxula, clichê e ruim. É uma coisa que qualquer filme da Sessão da Tarde mostra, tá ligado? Os caras
abriram o bico porque tiraram foto dele com o garoto de programa. Sempre. O cara sempre cai no mesmo negócio. Só que lembra, Não gente, a gente tá aprende, falando né? de Curitiba. Então, é bem possível. Infelizmente, é bem possível. Ponto, não. E aí a gente tá falando o quê? Por que ele era considerado também um agente infiltrado, né? Ele era forçado a portar telefones com o microfone aberto para gravar pessoas sem autorização judicial. Muitas dessas pessoas com foro privilegiado, ou seja, já fere todas as instâncias, né? Essas gravações ilegais eram posteriormente apresentadas para Moro e ele falava que tinha obtido elas de maneira legal e utilizava ela para fazer, inclusive, mais chantagem com outras pessoas. O que aconteceu? Quando o Moro saiu da 13ª Vara, assumiu uma tal de Gabriela Hardit, né? Essa daí, ó. Tá? Que a gente ainda vai falar com ela em outro caso depois. Aí o que aconteceu? Ele foi lá e falou pra Gabriela Hardit o que tinha acontecido com ele, né? Que ele tinha sido chantageado, que ele tinha acontecido, que o Moro obrigou ele a fazer coleta de provas ilegais, justamente para ele poder ter mais visibilidade e condenações, que era justamente o que ele estava querendo e tudo mais. E a Gabriela Hardit fez o quê? Nada. Arquivou. Ela colocou embaixo da gaveta dela e resolveu que não ia fazer realmente nada, tá? E aí, nesse jeito, acabou que esse caso só foi levado realmente pra frente quando ele começou a colocar a boca na trombone e esse caso foi redirecionado para o Supremo Tribunal Federal, né? Então, o que aconteceu? O ministro Dias Toffoli, do STF, suspendeu todas as ações contra Tony Garcia e levou essas considerações e acusações que foram feitas contra Moro para o âmbito do STF, na qual agora o Moro está na condição de investigado, tá? E foi para o STF justamente porque Moro ele tem foro privilegiado agora, né? E ele foi levado justamente para o âmbito do STF por ele ser um senador da República, né? E aí o que aconteceu? O juiz que atualmente está comandando a 13ª Vara, mas que foi afastado, que a gente vai falar daqui a pouquinho, que é o Eduardo Apio, ele chegou lá e montou uma estrutura que foi enviado para o STF, contando todas as ilegalidades que foi colocada por Moro ao utilizar o Tony Garcia de uma maneira como foi feita. Ilegal. E aí, para finalizar, essa semana foi deflagrada a Operação Spoofing, que foi divulgada as conversas da Operação Spoofing, e nessas conversas a gente vê, por exemplo, os diálogos entre Moro e os procuradores da Lava Jato, falando justamente sobre coisas que dão prova e respaldo ao Tony Garcia, falando justamente de obtenção de provas de maneira ilegal através de gravações sem mandado judicial. Né? Isso, sem mandado judicial. Inclusive, o Moro ele foi palco de uma das grandes. Essa é uma das grandes notícias que gerou uma repercussão gigante no Brasil, mas através dessa divulgação das mensagens da Operação Spoofing, também foi colocada umas trocas de mensagem do Moro, na qual ele diz com todas as palavras que ele quer arranjar e conseguir provas de qualquer maneira para condenar o filho do Lula e fechar o Odebrecht. Ele fala isso com todas as letras, inclusive mostra nessa deflagração, dessa demonstração de conversas que foi aberta sobre a Operação Spoofing, mostra que o Moro ele foi até a Polícia Federal falar com um advogado para investigar o filho do Lula para ver se encontrava alguma irregularidade para tentar usar contra ele. Sem mandado judicial.
É nisso que a gente tá falando, é nessa laia, gente. É nessa laia. Tá? Posso abrir um parênteses aqui? Deve. Agora sobre Moro, vou falar praticamente sobre essa parte do Tony, eu já acabei. Não, é um parênteses bem nada a ver. É porque você falou, e é bizarro, o que a extrema-direita e as fake news fizeram com a cabeça de cada um de nós, né? Porque você falou, filho do Lula, a primeira coisa que me veio à cabeça foi perguntar: ah, é o da Ferrari de Ouro? Tá ligado? Não. Porra! É o dono da JBS. Ah, tá, esse aí. Que nem a Havana, a filha da Dilma, lembra? A Zambelli É, falando esse vídeo. aí depois aparece aquele careca vestindo a roupa do Louro José, velho. É foda, Eu, se né? fosse a Dilma, tinha processado o Zambelli só por isso. Eu dizer que eu tenho filho assim, tomar no cu. Que é isso? Mas desculpa, Né? gente, vamos voltar. Não, aí depois teve a dança das cadeiras no TRF4, né? O que aconteceu? Agora a gente vai falar sobre essa notícia que tá aqui do lado da gente, tá? Há algumas semanas, o ex-senador, o ex-senador não, o futuro ex-senador Sérgio Moro, ele levou Vamos grampo. torcer, quem sabe até o programa sair já tá certo. Ele levou uma denúncia na qual o juiz que estava comandando a Operação Lava Jato na 13ª Vara de Curitiba, né, o juiz Eduardo Apio, teria feito uma ligação se passando por uma outra pessoa para o desembargador, que é amigo dele, e inclusive, se não me engano, é sogro também do filho de Moro. O desembargador Marcelo Malucelli, que também é sócio dele. Tá? Coincidência. Então, o que aconteceu? Ele fez essa gravação, levou ela, fez uma denúncia ao Apio, e aí o que aconteceu? O Apio, imediatamente, ele foi removido da Operação Lava Jato de maneira recorde. De uma maneira tão rápida que nem o Zayn Bolt conseguiria fazer. Ele foi retirado, não foi escutado o contraditório, e ele foi simplesmente removido à 13ª Vara lá de Curitiba, que cuida da Operação Lava Jato. Por quê? Porque ele estava, inclusive, dando muito trabalho para o Moro, desenterrando muita coisa que o Moro não queria. O que acontece? Né? Foram feitas algumas perícias, tá? A defesa do Apio apresentou uma perícia que contradiz os laudos utilizados pela Polícia Federal. Tá? E aí ela apresentou, já, se não me engano, foram 2 ou 3 laudos, inclusive, todos eles feitos de maneira independente, inclusive feito pela Universidade Federal de Santa Catarina. Tá? O parecer técnico é realizado pelo professor Pablo Arantes, tá? Que é especialista em fonética forense, compara a voz da gravação entregue pelo ex-juiz Sérgio Moro, que fala que não tem nada a ver com a voz do juiz Apio. Tá? Além disso, o jornalista Luiz Nazif divulgou diálogos inéditos que também foram agora obtidos pela Operação Spoofing, que revela a proximidade de alguns desembargadores com a Polícia Federal, justamente para tentar conseguir algumas condenações, que era justamente o que o Apio estava levantando e começando a divulgar que houve dentro dessa vara que ele estava comandando, que houve no tempo de Moro. Então, por isso que Moro queria, inclusive, silenciá-lo, criando, provavelmente, eu não vou colocar... não vou cometer esse falso daqui a pouco o Moro querer me processar, que eu não posso falar que ele é culpado, mas ele levantou uma notícia que não é real para afastar um desembargador que estava prejudicando ele. Não sei se de maneira intencional ou se ele foi levado ao erro. Né? Também não podemos afirmar se ele foi uma das pessoas que encomendou essa ligação ou não. A gente não é capaz de dizer se ele é burro ou mal intencionado. Quem vai dizer isso é a polícia.
Justamente, justamente. Aí, diante desses novos elementos, a defesa do Apio, ele pediu uma medida liminar, justamente para reintegração no cargo de juiz titular da 13ª Vara. Tá? Ele está ainda esperando, neste momento, quem ainda está sentada no cargo é a Gabriela Hardit. E a gente vai falar agora também um pouquinho no caso que também vai ferir muito o Sérgio Moro, que aconteceu nessa semana, que é de um cara chamado Tacla Duran. Tan, tan, tan. Tacla Duran já fez várias e várias e várias denúncias contra Sérgio Moro. O que aconteceu? A gente falou, ei, você quer vir falar dessas coisas aqui na Câmara? Ele falou, quero sim. Só que ele mora no exterior. E beleza. A Câmara, principalmente os partidos do PT e PSOL e tudo mais, conseguiram uma audiência na Câmara para ele. Aí o que aconteceu? Ele falou, eu vou aí depor. Aí o amiguinho dele, justamente este mesmo desembargador que a gente estava falando na notícia anterior, tá? O Marcelo Malucelli, ele foi lá e decretou durante a viagem dele, quando a viagem do Tacla já estava marcada, o desembargador anunciou um mandato de prisão, desrespeitando a ordem do STF. Tá? E anulando a decisão que o Apio tinha colocado antes, que deixava com que o Tacla Duran pudesse vir para o Brasil fazer depoimento. Né? Que ele justamente alega ter provas de uma extorsão na qual teria sido vítima por intermédios do ex-juiz suspeito atual senador da República, Sérgio Moro, e também do ex-procurador da República e também ex-deputado agora, Deltan Dallagnol. Então, Atual desempregado. Atual desempregado. E aí, o que aconteceu? Essa galera tá morrendo de medo desse tal de Tacla Duran. E não quer que ele fale de jeito nenhum. Por isso eles estavam acionando os amiguinhos, os embargadores, para tentar intimidar ele. Só que, nessa semana, tá, o ministro Dias Toffoli, do STF, concedeu um habeas corpus preventivo ao advogado Rodrigo Tacla Duran. Nesse habeas corpus, Duran, que recebe um salvo-conduto, permitindo que ele entre no Brasil, preste depoimento à Comissão de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados, que já está prevista para o dia 19 de junho, e depois que ele retorne à Espanha, que é o lugar onde ele reside. Inclusive, para você agora barrar essa decisão, teria que ser simplesmente o colegiado do STF, justamente para não dar abertura para desembargadorzinhos tentarem fazer o quê? Colocar os seus interesses e os interesses de Sérgio Moro acima dos interesses da República, que é querer entender o que houve justamente no âmbito da Lava Jato, na qual a gente coloca já muitas pessoas relatando tortura psicológica, intimidação, coação, que foram chantagem. Tem tantos crimes aí que a gente já foi e falou só nesse episódio, que realmente vão ser muito interessantes de escutar o Tacla falando, né? Inclusive ele disse que tem provas, que é o mais importante. E não duvido não, porque é só esperar, porque ninguém faz tanta força assim pra tentar impedir um depoimento. Tá? Ninguém faz tanta força assim pra tentar impedir um depoimento se não tiver com o rabo preso. Verdade. Um desembargador não vai fazer uma parada dessa indo contra o negócio, indo contra a decisão do STF, se não tiver o rabo muito preso. Muito preso, verdade. Entendeu? E é isso que a gente espera. Vamos ver como vai ser o desenrolar dessa história da famosa República de Curitiba. Ainda tem, pra terminar, uma coisinha bem rápida que eu vou colocar aqui. Não sei se vocês lembram, em 2019 foi criado um fundo privado da Lava Jato, né? E aí agora tá começando a ter uma investigação
no Conselho Nacional de Justiça sobre as irregularidades desse fundo. Que esse fundo foi criado para gerir recursos obtidos pela Operação Lava Jato. Esse fundo recebeu uma quantia significativa de 2,6 bilhões que eram de multas que foram aplicadas à Petrobras por órgãos americanos. Tá? Então, nesse caso, o que está rolando? Eles estão agora, a CNJ está buscando verificar se houve irregularidades, como desvio de função na criação e gestão desse fundo, principalmente, né? Porque ela foi uma medida lançada pela Força Tarefa da Lava Jato no Ministério Público Federal do Paraná, junto com a Petrobras, sem anuência de nenhum outro órgão. Então, elas estavam fazendo destinação de verba pública sem que tivesse anuência do Legislativo e muito menos também do Executivo, que é justamente quem tem que direcionar as verbas da União. Então, o que acontece? Esse fundo que juntou bilhões, na casa de bilhões, tá, gente? Não tô falando de troco de pinga. Tô falando de bilhão, tá? Esse fundo recebeu verbas que deveriam ser repassadas para a União, elas ficaram com eles, sobre o comando da Lava Jato, que é organizado, inclusive, quem chefia esse fundo é o Dallagnol, e eles ficaram com esse fundo justamente eles. Ele era, eu não sei se ele ainda está, mas o fundo ainda existe, o fundo tá? ainda existe, o dinheiro foi para algum lugar, né? Não sei se está lá, mas foi para algum lugar. Isso, o fundo ainda existe, tá? Vale ressaltar que ele foi anunciado em março de 2019 pela Força Tarefa, né, da Lava Jato em Curitiba, com o objetivo de promover projetos anticorrupção. Anticorrupção, né? Justamente, que é o mote de campanha do Deltan e do Moro, e que depois desse tempinho que a gente veio falando aqui de Curitiba, principalmente nesse programa, acabamos mostrando que de anticorrupção não tinha nada, era mais de autopromoção, né? Eu acho que isso aí é proposital. Eu acho que eles não falam corrupção de propósito, porque ninguém pode dizer que, não, você disse que não era corrupto. Não, ele falou que não era corrupto. Não corrupto. Ele nunca falou corrupto. Entendeu? Tem esse ponto. Justo, justamente. Muito obrigado a vocês que chegaram até aqui, tá? Obrigado mesmo, gente. O link da notícia que vocês acabaram de acompanhar tá aqui embaixo na descrição. Por favor, não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo. E caso você queira ouvir o programa completo, também tá aqui embaixo na descrição, tá? É isso, muito obrigado e até a próxima. Tchau!